O futuro das organizações é sem medo e a gente vai provar aqui com esse talk aqui dentro desse podcast maravilhoso, onde vamos falar sobre segurança psicológica com pessoas a qual eu amo. Vamos embora? A mais um podcast que não é mais um, porque temos Leda Machado e Luca Borroni. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer como gigante. Sempre. E hoje vamos falar sobre um tema muito legal, muito legal. Poucas organizações já falam sobre esse tema. E aqui a gente vai falar, é claro, que é como criar o futuro das organizações sem medo. O que a gente tem a falar? Um monte de coisa interessante. Você começa, Luca? Posso começar? Essa é um tema que nos é muito querido, porque a gente viu que é um ponto que está começando a entrar na visão estratégica das organizações. É alguma coisa que não se viu até agora no Brasil, na verdade, até recentemente. Nós começamos a trabalhar com isso intensamente 2 anos atrás, em 2019, com um grande projeto para uma grande multinacional brasileira, na esteira das pesquisas que foram feitas já há 20 anos nos Estados Unidos, liderada pela professora Amy Edmondson, com a qual nós trabalhamos, e a gente se deu conta que essa questão, na verdade, do medo na organização, que remete ao conceito mais amplo de segurança psicológica nas organizações, é alguma coisa que é diretamente ligada ao negócio das organizações. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, é claro que tangencialmente estamos falando de questões psicológicas, mas de fato nós estamos falando de assunto de negócio, na verdade. Então, está comprovado pelas pesquisas todas que foram feitas e que nós, inclusive, fizemos no Brasil e na América Latina, que as organizações nas quais existe segurança psicológica são organizações que, no bottom line, performam melhor, onde, evidentemente, o clima organizacional é tal melhor, para que justamente o resultado das organizações seja melhor. Então é alguma coisa fascinante que nós, inclusive, utilizamos como um dos pilares do modelo organizacional que eu e Leda desenhamos e que colocamos no livro que vai ser publicado em março. Agora acabamos finalmente o manuscrito, não queremos mais escrever mais nada, porque senão está virando a enciclopédia britânica e não queremos isso. Mas é um dos pilares, agora a Leda pode continuar, porque nós vimos que esse é um dos pilares fundamentais, a questão de não ter medo, de ser seguro psicologicamente. Mas a gente viu que precisam de outros pilares para que a organização seja uma organização moderna, é a organização do futuro, como a gente colocou aí, na verdade. Antes de eu falar dos pilares, eu queria falar que as pessoas têm confundido muito segurança psicológica com saúde mental, são coisas diferentes. Total. Tá? E segurança psicológica, a pessoa ser segura, são coisas diferentes. Eu posso ser uma pessoa extremamente segura e a organização não me permite que eu dê uma opinião. Que eu sei que vai vir uma atitude agressiva, vai vir uma atitude discriminatória, vai vir brincadeira de mau gosto. Isso é muito prejudicial. Isso ficou mais exposto com a pandemia. Porque as pessoas ficaram mais sensíveis e aí se cobrou muito a liderança, claro, o papel de líder. Né? E pensando nessas questões que a gente percebeu, olha, para ter segurança psicológica, primeiro que é uma construção constante, tá? É que nem comunicação, você nunca comunica bem, você sempre pode melhorar. A segurança psicológica depende, né, de uma liderança reumanizada, de uma organização focada no desenvolvimento, de uma organização ambidestra. Então, são os 4 pilares... Ambidestra? Ambidestra. Que está pensando no dia de hoje e no amanhã. A ambidestria vem, você consegue escrever com a mão direita e esquerda. Então, seria você fazer o dia a dia da organização e você pensar no futuro. Como que você... Será que seu negócio vai mudar? É você... Né, tem muito a ver com o future, entender o teu negócio, entender o mundo. Exemplo. Quantas organizações no Brasil não foram obrigadas a irem para o home office? Não estavam preparadas. Essa era uma tendência... mundial, faz muitos anos. E o Brasil tinha uma resistência. Não, que o trabalhador ele não vai trabalhar direito. Aí veio, foi obrigado. As outras organizações, algumas no Brasil estavam preparadas, já tinham home office, já tinha todo um preparo, ou seja, a estrutura. Isso não é uma inovação, grande inovação, não, mas é uma inovação de como você trabalha. E algumas organizações tinham previsto isso. Isso é o futuro do trabalho. Elas estavam pensando. Então, tem um dia a dia e tem algumas inovações. Tem organizações que fazem uma outra área. Você pega o Hospital das Clínicas, que é espetacular, né? Que é o
Inova. É incrível. Está fazendo um robô. Quer dizer, um hospital. Inova HC. Que formou uma outra organização para poder discutir a inovação no setor de saúde. Com robótica, né? É impressionante. Então, assim, eu e o Luca, a gente começou a perceber dos trabalhos com os clientes. Das questões que aparecem com segurança psicológica. Mas isso é verdade mesmo? Isso não é uma moda? Será que a liderança não quer isso e depois é outra modinha? Não. Porque é um caminho sem volta. Aí perguntava assim, mas como é que eu vou... Eu posso falar para o meu presidente? Pode. Como você fala? Uma das maneiras de você falar é o seguinte, olha, estamos com um programa de segurança psicológica. Eu queria te fazer uma pergunta, mas estou um pouco sem jeito. Qual que é o papel do líder? Não, por favor. Né? E começar esse diálogo. Agora, não dá para a liderança esperar que segurança psicológica, eu vou falar exatamente o que eu ouvi. Então, eu tenho que estar preparado para responder adequadamente. E os colaboradores, funcionários, profissionais, os parceiros, têm que estar preparados para se colocar de uma maneira, né? E testando. Olha, eu não tenho certeza que estou me colocando bem. Se eu não tiver, você me avisa. E o Luca definiu, né? Isso foi ideia dele. Eu aceitei, achei maravilhoso. É segurança psicológica 360. Não é só segurança com a minha equipe, né? Porque as pessoas falam, não, eu tenho segurança psicológica com a minha equipe. Eu falei, e o resto da organização? Que resto? As outras equipes, as outras áreas. Não, eu não posso falar com o RH, porque o RH... Não posso falar com o financeiro, porque o financeiro corta tudo. Marketing nunca aceita nada. Então, você não tem segurança psicológica, você tem confiança na sua equipe. São coisas diferentes. Confiança é uma questão de pessoa para pessoa, segurança psicológica organizazacional. Né? E o Luca colocou muito bem. E os seus parceiros? Eu não gosto da palavra fornecedor, tá? Não, temos que fazer outra palavra, né, Luca? Stakeholder. Stakeholder. Você tem que ter confiança em todo mundo. Isso é construído. E não é fácil. Ainda mais numa cultura do brasileiro, né? Nossa cultura, que todo mundo tem que ser gostado, né? Então, você não pode receber crítica, você não pode falar, olha, isso não está legal. Né? É muito delicado. Mas algumas organizações de ponta, né? Essa que nós trabalhamos, tem outras que nós estamos trabalhando, estão fazendo um trabalho muito bonito. Muito bonito mesmo. Dolorido, não é fácil. Muito dolorido. Fácil, porque é realmente, como a gente insiste em dizer, é uma mudança de 360 graus do mindset. Ou seja, perguntar para teu fornecedor se a relação funciona bem, na verdade, não é uma coisa fácil, não é? Especialmente para quem vem eventualmente de uma cultura onde os outros stakeholders são esmagados para eu ter mais lucro. Então, é aquela velha história. Talvez eu tenha que reduzir a minha ambição em relação ao lucro para que o sistema como um todo, na verdade, o meu ecossistema, funcione melhor, na verdade. Porque no longo prazo, é esse link a outro pilar da midestria, porque quando eu serei uma outra empresa daqui a 5 ou 10 anos, na verdade, o meu ecossistema ainda será pujante. Sim. Eu terei montado um ecossistema invisível. Por quê? Porque eu propiciei justamente a construção desse ecossistema. Então, essa ideia de dentro e fora, na verdade. Não adianta somente olhar para dentro da organização, é importante que eu veja todos os pontos de contato e eu justamente construa uma segurança psicológica em todos os pontos de contato, na verdade. Quais são os elementos que trazem, vamos assim dizer, à tona que uma organização não tem uma segurança psicológica? Posso dar um exemplo? Isso sempre acontece quando você assume uma posição, né? Eu era diretora regional e quando eu chegava nas organizações, eu queria falar com todos os parceiros, né? Todos os stakeholders. Eu lembro que tinha um pessoal que ajudava na Folha e ele não queria se reunir comigo. Eu falei, estranho. Eles o quê? Ele não queria se reunir. Ah, não queria se reunir. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí teve um call com os americanos, era uma empresa americana, e o inglês dele não era fluente, mas tudo bem. Aí, outra pessoa da organização tinha inglês fluente. E a VP Global fala, mas você já se reuniu com a Leda? Ele falou, não, eu não tenho tempo. Ficou péssimo. Quando acabou a reunião, eu peguei o telefone e falei para ele, olha, você percebeu o clima que ficou? Por que você não quer se reunir comigo? Vem aqui, você conhece, acabei de chegar. Né? Eu queria conversar com você algumas questões que eu queria melhorar. Eu queria melhorar. A minha organização. Eu percebi que tem umas questões que a gente pode melhorar. Vamos sair para almoçar? Sabe o que ele falou para mim? Depois do almoço? Sabe por que eu não queria conversar com você? Porque toda vez que eu vou para a tua empresa, eu faço tudo errado, eu não consigo fazer nada direito. Eu saio de lá péssimo. Eu falei, bom, aí faltou você perceber uma coisa. Quando você fala para a VP Global que você não quer se reunir comigo, porque você não tem horário, ficou péssimo. Por que você não falou para mim? Falou, mas eu achei que você seria que nem os outros. Isso é um problema. Então, faltava a segurança psicológica do stakeholder e faltava da organização de falar para ele, olha, temos um problema, podemos sentar e conversar? O que eu posso fazer para a gente melhorar? Porque essa relação está complicada. Você não está entregando legal, eu não estou conseguindo ter o serviço que eu quero. O primeiro sinal é quando as pessoas não se sentem à vontade. Ah, mas eu vou ligar para o meu chefe e marcar uma hora? Não, ele é muito ocupado. Né, Luca? Eu vou falar, não, eu não posso errar.
Aqui fala que pode errar, mas se eu erro, você sabe, né? Não sei o que é. Feedback é feedback. São sinais que a organização não tem segurança psicológica. Você consegue dar a tua opinião? O sentimento onde você tem medo em tudo que você vai fazer. Em tudo. E esse medo foi usado como pilar da cultura organizacional de muitas empresas para, de alguma forma, pressionar a pessoa para entregar. Constantemente. Esse é o modelo fordiano, diria. Né? Desde o Ford, na verdade. Sim. Isso Quem teve essa ideia péssima? Acho que foi Ford quando ele falou, por que eu peço 2 mãos e uma pessoa junto? Exato. Né? Não precisa... Como é que é? Ford falava, por que quando eu peço um par de mãos e uma pessoa junto? Ou seja, uma pessoa com suas necessidades, suas vontades, seus problemas, sua família. Ilusões, fantasias. Precisa respirar, precisa comer, precisa de um salário. Imagina, Exato. Que coisa absurda. Eu quero só 2 mãos. Ou seja, a gente brinca, mas é uma coisa muito dolorida. E eu te digo muito honestamente, todas as pesquisas que nós fizemos, até a gente ria, né? Porque chegou um ponto que as coisas são tão grotescas, muitas vezes, e a gente não se dava conta até anteontem que eram tão grotescas, nessa fantasia que... a gente fala no século passado. No século passado, as organizações eram strategy-centric, ou seja, eram voltadas à estratégia. Tudo é bottom line, tudo é receita e lucro. Que deve ter, eu acho fundamental, porque senão os acionistas vão embora e a organização fica sem um dos seus pilares institucionais, que é o financiamento, justamente o capital. Só que o mundo mudou. Como eu digo, deu 50 mil voltas rapidamente, estamos num século novo. E está claro que nesse novo século as organizações têm que estar completamente human-centric, ou seja, olhar para a estratégia do ser humano como ponto nevrálgico da estratégia organizacional. Ou seja, e daí vem o conceito justamente de reumanização da liderança. Ou seja, a liderança tem que ser reumanizada, no sentido, tem que olhar para o ser humano dentro da organização e tem que ter um propósito. As duas coisas têm que ser absolutamente sincréticas, porque senão as coisas não funcionam. Porque e também é uma questão da qual a lei da expert é a questão também geracional, ou seja, as novas gerações não aceitam e não aceitariam mais paradigmas que, por exemplo, a minha geração, ou a geração, eventualmente, dos nossos filhos, mais ou menos. Acho que nossos filhos nem tanto mais. A gente e nossos pais, eu acho. Não, exatamente. Nossa geração, a geração dos nossos pais aguentaram, ou aceitaram, achavam normal. Não é? Ter medo na organização. Essa coisa do trabalho é trabalho, pessoa é pessoa, né? Tipo, tinha as máscaras do qual que eu vestia, dependendo do lugar onde eu estava, onde eu vivia. Imagina a energia que você gasta pretendendo ser alguma coisa que você não é. Não, isso é fantástico. Você tentando segurar a tua emoção. Homem não chora. Mulher chora no trabalho. Eu falei, homem e mulher, depende do choro. Eu sei se é uma manipulação ou não. Tem emoções que são verdadeiras. E é redundante. A palavra é muito forte, mas é uma pena. Reumanização. Gente, a liderança tem que ser humanizada. É tão forte que nós temos que repensar o papel. É que tem que começar a humanizar. Não foi que a gente era humanizado, teve uma queda. A gente está falando de 2021 e ainda começar a humanizar, né? Não, em 2021, nós estamos no século XXI e tem coisas em empresas que você não acredita. Tipo, aquele elevador ali é só para diretoria, tá? Como assim? Não. Se não te chamarem, você não pega o elevador. Na hora eu pensei, se estiver pegando fogo, todo mundo ninguém vai pegar, né? Você não pode entrar no elevador quando está pegando fogo. Mas está inundando, você não vai poder pegar o elevador porque é da diretoria. Tem coisas que não tem mais sentido no século XXI. E como o Luca falou, é uma questão de valor e de propósito. Essa geração não está contra o lucro, não. Mas o que eu faço? Eu vou dar exemplos que saíram no jornal, tá? Você pega a Ambev. A Ambev fez hospital, fez álcool gel, né? Fez Elençol. Oxigênio. Não é o core business deles. Fizeram por quê? E é um orgulho. As pessoas, você escuta as pessoas que trabalham na Ambev. A Ambev é perfeita, não é, nenhuma organização é. Mas isso é importante. Você quer trabalhar lá para fazer diferença. A pena é que as pessoas, você fica assim, todo ser humano, para mim, é muito inteligente. Se você leva uma pancada hoje, outra amanhã, você aprende a não se colocar, porque é mais seguro. Tá? Eu tive situações, não sou referência para nada, que eu decidi sair, porque eu falei, eu me coloquei e estou indo embora. Porque existe um acordo, né? Isso é um covenant, né? Como o Luca fala, que você tem que ser escutado na organização. Eu sempre conversei muito com o Luca quando a gente estava escrevendo o livro. Escutado. Eu tinha um acordo, por exemplo. Que é uma virtude, né? Claro. Escutativa é alguma coisa dificílima. E é muito difícil. Eu costumo chamar de ou virtude.
De Mas tão ótima, difícil ouvir que tudo. é. É bonito. A gente fala. Pode colocar no livro, faz essa adaptação. Não, é Não muito dá legal. mais, No próximo. Já, aí você está entregue, mas o próximo. Exato. A gente também fala muito de comunicação não violenta. Nossa, isso é fundamental. E é muito legal, né? Porque eu brinco, o Luca me corta, eu corto o Luca, mas nós temos intimidade, nós trabalhamos juntos. Imagina você numa pandemia fazer um livro. E vocês dois falam bastante também. Não, eu não falo assim, nada. viu nada. Um Não, falando desculpa, bastante. Não, De onde obviamente, você- Como é que é Não, fácil Lu, cortar, eu, né? desculpa, vou fazer um disclaimer. Eu não aqui. tenho falo segurança nada. psicológica com você. Eu sou super tímida e não abro a boca. Não, senhor, não. Isso Que é... bom que eu tenho segurança psicológica Tá com vendo? vocês, a ponto de falar que vocês falam Tá bastante. vendo? Isso é E como eu importante também isso. faço parte do clube, então tamo junto, né? Tamo junto. Não, mas Exatamente. a gente fala e gosta de falar, só que tem uma coisa, a gente escuta. Não, escuta Uma muito. ocasião, né, lembra, comentei com o Luca, nós dois temos isso. Quando a gente vai cortar alguém, eu falo, Du, eu vou te cortar, tudo bem? Não tô aguentando. Eu falo que tem que falar, falei, Du, você estava falando do mar que é muito azul. Eu estou mostrando para você que eu sei que eu te cortei, mas você estava prestando atenção. A gente está fazendo um programa de comunicação violenta, e chega uma parte, desculpe os homens presentes, mas é uma coisa muito masculina, que eles fazem o man explaining, man interrupting, monologue, benevolente sexismo. Aí quando eu chego, eu falo, olha, é uma coisa que os homens vão ficar, né? Eu levo na brincadeira, eu brinco muito, eu e o Luca nas aulas. Aí quando eu falo, olha, os homens cortam, as mulheres também cortam. Falei, sim, nós estamos focando nos homens que fazem man interrupting. Não, porque eu não faço. Ok, mas não estou falando de você, eu estou falando, né, de um... Isso é uma construção. Teve um dia, né, Luca, o cara me cortou 7 vezes. Numa boa. 7, eu contei. 1, 2, Não, 3. e numa boa. Aí eu falei, olha, legal, só que você me cortou 7 vezes. Aí eu não percebi, falei, esse é o problema. Você corta e não percebe. E tudo É bem. um viés inconsciente. Exatamente, Total, nós estamos total. falando tal. Aí eu apresentei uma pesquisa de Harvard. A pessoa tem a coragem de falar para mim que eu tinha que desconfiar de Harvard. Pesquisa, sabe como é pesquisa? Eu peguei e falei, você tem toda a razão. E eu vou te mandar um livro de presente que chama How to Lie with Statistics, né? Um livro ótimo. Mas eu dei uma provocação, eu sempre uso essa palavra. Pergunta para as mulheres do grupo se os homens as cortam ou não. Pergunto eu, respondo eu. Ele não perguntou. Né? Então, assim, e é gozado, porque eles cortam muito mais a mim do que o Luca, né, Luca? Bom, isso é by sim. far. Assim, by far. Mas Eu acho isso gozado. Mas isso é viés inconsciente. Mas estou dizendo isso. Isso eu posso levar. Vamos imaginar que as pessoas na organização, homens e mulheres, não conseguem falar: olha, você está cortando muito. Por favor, não corta. As pessoas não falam. Isso é falta de segurança. Ou se eu falo para o Luca, porque eu tenho confiança no Luca, mas eu não vou falar, sei lá, para um professor que veio de, sei lá, da London School of Economics. Eu me sinto segura. Porque a organização não permite. A gente fez um vídeo dentro da 99 para, de alguma forma... Hoje a gente está com 47% do nosso time de pessoas negras, né? Em todas as Congratulations. instâncias. Parabéns. Congratulations. Muito legal. Foi um trabalho de 4 anos de modelo mental e 2 anos de atuação forte nisso. Sim. E agora a gente começou a lidar com as questões que não são racismo, mas são. Que é assim, cortar uma pessoa negra quando ela está falando, tipo, não dar ideia para ela e puxar por parte de uma pessoa branca que puxa a ideia de uma pessoa negra que deu e não deu crédito, que estão ligados aos mentorruptings, appropriatings e coisas do tipo, mas aí ligados à pessoa negra, que aí não é necessariamente homem ou mulher, é uma questão de gênero. E um dos pontos que foi muito interessante foi a fala a respeito de como os negros são cortados dentro das organizações e das suas ideias. Isso. E um nível em demasia, né? Nós trabalhamos isso, tá uma referência no livro também, porque isso é uma coisa gritante. Quer dizer, é gritante a questão de gênero, né? Como a mulher é cortada pelo homem, normalmente. É mais ainda gritante como, na verdade, a questão de racial mesmo. Sim, e olha... Desculpa, a mulher negra é muito mais cortada que o homem negro. E tem uma coisa que eu te perguntar... A mulher negra está em todos os índices da sociedade de minorização. Não, é impressionante. Um nível absurdo. Escreveu uma coisa incrível. Tem microagressões? Nossa. Sim, as microagressões. Tá. E as pessoas falam, não, eu estou brincando. Isso não é brincadeira. Como assim? É gozado? Você achou que eu achei graça? Tem um que, tipo, foi o que na pesquisa... Quando me trouxeram algumas coisas, algumas questões a respeito, e olha isso que legal, né? Tipo, ouvindo vocês falarem, eu fico pensando, se me trouxeram, já existe, que aquilo não é um pouco de segurança que a gente criou ali, né? Total, você está construindo... Claro. Mas ainda mais uma questão que é um crime. Claro. A gente está falando de racismo, que é crime. Crime, né? no Brasil é crime. Outro ponto. E aí, eles me trouxeram... Quando eles trouxeram uma questão, e eu falei assim, pera, isso aí está acontecendo? Tá. Que nível? Tanto. Então eu falei assim, ó, lista tudo o que vocês acham que pode estar acontecendo a mais, porque eu não quero só esse ponto. Pode ser que... E aí a gente vai fazer um treinamento, a gente vai conversar com todo mundo, a gente vai fazer uma sensibilização. Sim. Quando me trouxeram a lista, que tinha lá mais ou menos umas 14, 15 coisas, eu já tinha feito 14.
Não? E aí, tipo assim, de mim ali já partiu caraca, vou dar um exemplo bobo. Esse era um dos que eu não tinha feito, mas os outros 14 eu tinha feito. E aí, o exemplo bobo não é bobo, né? Mas um exemplo. Era assim, uma pessoa fala... Você fala inglês? Faz de conta que você lê uma pessoa negra. Aí uma pessoa branca chega e fala assim, você fala inglês? Aí a pessoa negra fala, falo sim. Aí a pessoa branca olha e fala, fala mesmo? Essa microagressão da tentativa de entender se realmente vai falar inglês. Por quê? Por uma moça branca você não perguntaria. Por uma pessoa branca você pensa duas fala vezes inglês. antes de perguntar. Sim. Que ótimo. E óbvio, você vai lembrar da sua aulinha de inglês lá na cultura inglesa da vida e você vai lembrar que não tinha tantas pessoas negras. Ou que não tinha nenhuma pessoa negra. E imagina que a pessoa negra que estava nessa sala, se ela tipo, se sentia, vamos assim dizer, não só representada o suficiente para estar lá naquele espaço, até mesmo para, se ela tivesse uma dúvida, levantar a mão. Ou seja, ela não tinha segurança psicológica dentro daquele espaço para poder levantar a mão e falar assim, eu não tenho dúvida. Porque ela ia olhar e falar assim, pô, é a negra que é burra, é a negra que não sabe, olha só, tá atrasando as pessoas. Imagina o tanto de estigmas que talvez ela podia sentir para ela não estar ali. Se ela levanta a mão, olha como ela é arrogante, metida. Né? Então Nós temos histórias no Brasil de artistas, de cantores negros que se colocavam. O cara é arrogante, o cara quem ele pensa que é? É um ser humano. Bom, competente naquilo que ele faz. Isso é um problema. Né? E tem uma questão também interessante, que com essa questão do negro na organização, eu vou falar uma coisa, eu acho super importante ter inclusão, ter diversidade e inclusão, mas tem que ter equidade. Isso. Tá? Porque você tem muita empresa falando, contratamos, e aí? Eles estão se sentindo incluído? Como se sente incluído? Quando eu posso me colocar de igual... dentro das empresas? Eu faço parte disso aqui. E o salário? Como é? E o salário mesmo? Mas aí como não? Porque ele é mais jovem, porque é mais educação. Não, pera um minutinho. Vamos conversar sobre isso. Segurança psicológica bate muito em salário, né? Também. Quer dizer, a posição que você tem dentro da organização. Segurança psicológica, na verdade, em 2 palavras muito simples, é aquela história. Eu poder me colocar sem ter medo. Sem ter medo de ter uma punição qualquer. Exato. Ser legal isso. redarguído, baixado na carreira. Baixado não, porque não pode por lei, mas não, tira sarro, você desqualificar. Tipo assim, Luca, para de falar. Luca, mas vem o Luca de novo. O Luca tem umas ideias, gente. Eu estou desqualificando o Luca. Tá? Eu não acho que tem a ver com salário pelo seguinte. Eu fui executiva de multinacionais a minha vida inteira e para a região. Eu tive pessoas que falaram para mim, eu não vou falar, mas qual o problema? Não, fala você, Leda, você tem jeito. Eu realmente me coloco uma dessa parte, mas a pessoa podia ser o diretor-geral daquele país e não queria falar com o CEO. Outra coisa, Lucas, só um minutinho. Claro. Quando o latino-americano tem um problema, né? Você está numa reunião e você fala, olha, o trabalho não está legal, você não fez direito e tal. Vamos jantar? O pessoal latino-americano, eu não vou, o cara me chamou a atenção. Gente, vai jantar. Qual que é o problema? Tudo isso tem a ver. Você para. Não, porque o latino-americano... Vou falar do brasileiro. O brasileiro quer ser amado, quer ser gostado. Então isso significa o quê? Você faz tudo... A sociedade quer ser amada, né? Mas o brasileiro ele pega muito isso. Olha, eu não vi isso nos Estados Unidos, nem na Espanha, nem em Portugal, e não vi na Inglaterra. No Brasil é uma coisa... Dentro do espaço de trabalho, talvez? Porque eu tenho uma teoria, Leda, que é assim, a gente só veio ao mundo para mais ser amado. A gente não veio para fazer mais nada. Tudo que a gente faz, trabalho, emprego, amigo, família, educação, tá ligado a sentir amado. Aí o meu entendimento do que é sentir amado, ouvido e útil. Tá, então eu vou te provocar. Exatamente. O que é amar o outro? Quando meu filho nasceu, a gente começou, eu comecei... Eu tenho umas frases, né, que eu vou deixar à parte. Eu falei, filho, amar o perfeito é muito fácil. A gente tem que amar o imperfeito. Não é porque eu acho que o seu trabalho não tá bom que eu não te amo. Agora, mais do que ser amado, eu acho que numa organização tem que ser respeitado. É isso. Porque amor é uma coisa, sei lá, não tem nada a ver com a pessoa. Eu vou ser um pouco falso, falar, não, como ser humano, eu amo todo mundo. Agora, talvez ele não tenha intimidade com o outro, porque tem um histórico de vida diferente, sei lá o quê. Mas tem que respeitar. Isso, para mim, é fundamental. Você tem que mostrar respeito. E a primeira coisa de mostrar respeito é o seguinte, olha, explica para mim a tua ideia. Eu não tinha pensado nisso. E estabelecer um diálogo. Reconhecer. Nossa, eu nunca pensei nisso, Lucas. Explica para mim. Celebração, a gente vive falando isso. Quer dizer, dentro das equipes também, você tem que celebrar o sucesso do outro. Exato. Porque esse é do outro, é da equipe, é teu, na verdade. Exato. Isso não se faz muito. Os líderes não sabem fazer e os colegas não sabem fazer. Exato. Isso não cria um ambiente, como você diz, de amor. Eu quero ser amado. Quer dizer, não sou respeitado. Quer dizer, o amor vem depois. Vocês me respeitando, eu te conheço melhor e, quem sabe, eu vou até te amar. Nesse sentido...
mais Como amplo. uma Você não pode amar. consequência, né? É uma consequência. Então, o respeito é fundamental. A ausência do medo é fundamental. A Leda citou um exemplo que eu acho maravilhoso, quer dizer, do Kagan, na verdade. O Kagan fez essa pesquisa, quer dizer, nas organizações, ele pesquisou americanas, nas organizações americanas, as pessoas perdem tempo para ter um segundo emprego. Não é? Qual é o segundo emprego? Mostrar uma outra cara. Mostrar que eu sou diferente daquilo que eu realmente sou. Porque quando eu entro na empresa, eu sou outro Luca. Não sou o Luca que acorda de manhã. Não pode ser aquele. Não pode ser aquele com as suas cores, com suas vontades, com o seu brio. Não, tem que ser aquele que a organização manda, figurinho organizacional. E a energia que a pessoa gasta nisso, se fosse gasta para produzir mais dentro da organização, todo mundo mais feliz. Não teria limite, entendeu? Por isso que a gente insiste no nosso livro também, segurança psicológica é fundamental, mas não é somente porque é uma questão decente e ética e humana, que isso é óbvio. Só que a gente não recusa a possibilidade de termos empresas que não sejam humanas. Agora, se além disso eu tenho que olhar justamente para o lado do negócio. Então, o meu negócio vai crescer em função da segurança psicológica que eu gero dentro. Não é por nada que empresas monstras, no bom sentido, mas imensas, resolveram o conselho, 2 anos atrás, desse grande cliente nosso, o conselho, top-down, resolveu que aquela organização, que até ontem era conhecida como super agressiva, deveria continuar sendo agressiva no negócio dela, só que tinha que ser absolutamente segura psicologicamente. E tem maneira de ser agressiva, né, Luca? Não tem maneira de ser agressivo. Pode. Tem uma maneira que você respeite. Porque eu não estou desqualificando o outro. Exato. Agressivo talvez não seja bem a palavra, talvez seja uma pessoa mais dura. Não, posso falar porque é agressivo, por exemplo. Eu estava na Inglaterra, teve um vendaval. Caíram um monte de árvores centenárias no Jardim Botânico. A prefeitura local, o Borough, pediu para os artesãos irem para o Kew Gardens e pegarem a madeira. Foi um ato agressivo. Agressividade é você mostrar um sentimento, não é destruir o outro. Se o ser humano, por que significa agressividade? Pessoa que vai com tudo, nós temos que falar de definições. A gente acha que um conflito é uma coisa agressiva, não necessariamente. Um conflito pode ser para resolver alguma coisa. Pode ser intelectual. Pode ser intelectual. A questão é que a nossa cultura evita qualquer coisa que seja contrária. Sim. Então, qual que é o problema? O conflito é necessariamente negativo. Não é. Depende de como você leva o conflito. Exato. Exato. Conflitos são intelectos que pensam de maneira diferente. Exato. E da diversidade. Aliás, outro tema riquíssimo que a Leda escreveu. Vamos fazer um podcast só, gente? Pronto, a gente faz 10 temporadas. Vamos. Vai trazendo, isso seria maravilhoso. Acho ótimo, adoraria. Não, você tá falando coisa, eu estou pensando... por isso que eu digo, o livro tinha que acabar, porque senão está virando a enciclopédia britânica. Porque de coisa, a cada gavetinha que você puxa... Vai puxando, né? Esse tema da diversidade, por exemplo, que a Leda tratou muito bem no livro. Quer dizer, diversidade é isso também. Não é somente diversidade de gênero, diversidade de raça, que é fundamental, porque é a primeira coisa gritante que não existe ainda. É o respeito da diversidade, inclusive de pensamento. E as organizações precisam de diversidade. Precisam ter talentos diversos. Quanto mais diversos for os talentos que eu tenho na minha organização, sem dúvida eu crio a organização do futuro. Sem dúvida eu crio a organização que, mais uma vez, é o espelho da sociedade. O que é uma organização? Nada mais é do que um pedaço, uma amostra fictícia, como eu criei, da cultura, da organização, etc. E eu acho que também tem que fazer a diversidade porque é o certo. É aquela coisa que a mãe falava, faz porque é o certo, acabou. Não porque não. E diversidade é sim porque sim. Agora, quer ver? Não tem nem que discutir. Não é dúvida, mas... Eu lembrei de uma coisa. Aí tem uma questão de gênero também. Quando eu saí da GV para ser professora, para ser executiva. Lembro que teve executiva. Você era professora da GV, saiu para ser executiva. Me convidaram, depois eu fui. Você voltou... E agora você saiu de novo. Não, que a GV... Não, peraí, deixa eu explicar. Ping-pong. Porque... Eu fui professora da GV, eu era extra-carreira, fui concursada, saí para virar executiva. Aí eu ministrava aula nos MBAs. Tá? Aí fiquei executiva, ministrando aula no INSPER, na FIA. Agora estou você me chamou para todas elas, eu sou muito grato por isso. Mas isso não era full-time, não era tempo integral. Claro. Tá? Hoje eu estou tempo integral na Brain e ministro só para a Brain. Eu sou a head de uma área... E eu e o Luca fazemos todos os programas customizados da Brain. Tem a área financeira também, que é o Ricardo Molo, que é um dos sócios, junto com o Luca é o reitor. Quando eu comecei, eu tive um executive search, que eu não vou mencionar o nome, claro, né? Estou me controlando. Ele falou assim, teu currículo é espetacular. Eu nunca vi uma pessoa de RH com doutorado, pós-doutorado e publicado. Só que eu tenho 2 conselhos para você. Alisa o cabelo e usa uma lente. Eu falei, interessante. Eu pergunto muito. Lente de contato, tipo isso? Eu falei, por quê? Para você ficar mais...
palatável para ser contratado. Eu falei, então tem uma coisa que eu vou te falar. Eu vou continuar com meu cabelo encaracolado, que eu adoro, e vou usar óculos. Porque se a empresa quiser que eu alise o cabelo e use lente, não é a Leda que ela quer. É um clone da Leda, eu sou contra clone. E acabou o assunto. Você sabe, empresa, né? Exatamente, o quão ofensivo isso é? E ainda é um homem falando, né? Não. Mas se fosse uma mulher, mas é mais Agora, quantos homens você escolheu? Você escutou falando assim, você tem que tirar a barba, você tem que tirar o bigode. A tua gravata está torta, não gosta. Não. Para ser contratado, cuida da gravata, ninguém Exato. te falaria isso como homem. Exato. Né? Agora, o cara me fala que eu tenho um currículo excelente, que ele poucas vezes viu. Porém... O que é importante é que eu tenho que usar lente, que by the way eu tinha, hoje eu não uso mais, eu alisar o cabelo. Eu falei, you wish. Quase falei, keep thinking, my friend. Eu não falei porque eu pensei. Quer dizer, isso é escrever. Você vê? O cabelo da minha filha é todo encaracolado. É lindo. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Pô, mas não sei os caracóis, não se fala dos lindos caracóis, os loiros Exato. caracóis. Agora imagina o que as pessoas negras devem passar. Porque o problema da diversidade é como você pensa, como você se veste. Claro, você está numa empresa, você não vai de biquíni. Mas, gente, se você está um pouco mais... Eu tive outra organização também, não vou mencionar o nome, que quando eu entrei no RH, falaram assim, a Leda trouxe cor para o RH. Eu falei, como assim? Porque... Eu falei, não, porque existia uma regra que só podia ser cor pastel no RH. Departamento de trânsito. Nude. Eu falei, gente, só cor pastel? Não, eu adoro cor pastel. Tanto que eu estou hoje de fúcsia, mas tudo bem. Eu adoro cor pastel. Eu falei, gente, olha o nível você vai dizer para... Uma coisa é você falar, não venha com uma mini saia, que é um cinto. Não venha você com um short, um homem, né, que parece um maiô. Isso é uma coisa. Mas pra que criaram esses códigos culturais? Para controlar. Isso é controle, isso é comando e controle. Comando e controle. É porque quando eu começo, né, Luca, a falar tudo que você tem que vestir, como você tem que se arrumar, falar, papapá, eu estou controlando. Isso não é criação de cultura. É uma cultura ou é uma cultura ruim? Não, isso é uma cultura, é uma cultura tóxica. É tóxica, ruim. É uma cultura. A gente está... O próximo livro que a gente já começou é justamente sobre como a cultura molda a liderança, ou ao contrário, o grande question mark, nasceu primeiro ovo a galinha, isso é uma grande dinâmica intelectual que tem que ser decidida, é a cultura que molda a liderança organizacional, ou vice-versa, ou como elas interagem. Ou uma, né? Com a outra. Exatamente, para chegar justamente à performance, ao alto valor, etc. Como é que eu consigo fazer essa transformação, trilhar esse caminho, sem violar minhas equipes, porque estamos, mais uma vez, o grande nosso lema é que estamos num mundo human-centric. A organização que não é human-centric é uma organização do passado, literalmente. Sim. Sabe quando se falava... Até porque não tem por que existir como empresa, né? Exatamente. Existiu durante séculos. Aí que tá. Desde a Revolução Inglesa. Porque existia uma visão de que a empresa estava ali para atender o acionista e ponto, né? Certamente, o instrumento era explorar... Não estou fazendo não estou tendo uma colocação marxista, na verdade. Se bem que Marx tinha algumas visões absolutamente brilhantes. Mas, enfim, ele não era um economista, era um filósofo. Não é? Então, os economistas, mas economistas esquecem tá na briga, mas tudo bem. Mas desde aquela época, justamente, era a ideia que eu tinha que explorar o fulano para eu tirar o sangue dele, que era simplesmente um elemento de produção, entendeu? Pra gente começar a encerrar, uma empresa... é muito curtinho, né? Vamos fazer mais, vamos fazer aqueles 10, eu vou cobrar você, sério. Vamos. Luca, vamos cobrar os 10. A gente faz com patrocínio da Brain, aí a gente vem, monta, coloca a Brain aqui na caneca, tudo vai ficar de se pensar, por que não? Tô falando sério. Olha sério. só. Só uma questão de ver. Antes vai de ser acabar, antes de lançar o livro. Com certeza. Aí a gente já Seria usa ótimo. como lançamento Claro. do livro e traz tópicos do lançamento. Vamos fazer. Agora, uma coisinha que eu queria puxar, só pra gente ir encerrando. Uma empresa que está nos assistindo agora, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer para começar a identificar talvez esses silos que existam e precisam ser quebrados, esses tipos de comportamento que já não fazem mais sentido para um futuro, porque parte do posicionamento, eu não vou falar da área de recursos humanos, mas da companhia como um todo, que a Cronon também é meio de zona de conforto, de tipo, vamos, põe ali um programador, umas tecnologias ali, tá, não sei o quê, compra um aplicativo e tal, e vai tentando empurrar. E agora a gente tem uma pandemia que acelerou aí uns 7 anos o desenvolvimento organizacional, que a Cronon, o mindset digital. Claro. Os últimos estudos disseram a respeito de 7 anos. E a gente precisa acelerar também o fato de que alguns tipos de comportamento já não devem mais existir dentro das Exatamente. empresas. O que elas têm que fazer? Posso responder? Pode. Procurar o Luca e a Leda na Brain. Maior merchan de podcast. Não, mas desculpa, mas é verdade. Isso eu concordo. Não, mas então, dando mais uma dica, por duro e difícil, muitas vezes alguma pessoa que está escutando vai dizer o Luca e a Leda são realmente absurdo, mas enfim,
Esse é o movimento top-down, ou Sim. seja, é o conselho que tem que Exatamente. chegar a essa consciência. Eu quero que a organização da qual eu sou conselheiro se transforme numa organização segura psicologicamente, onde a liderança é humanizada para que eu possa desenvolver as minhas equipes e para que eu enxergue a minha organização como uma organização ambidestra, na verdade. Eu quero ser uma organização ambidestra. E a partir daí a gente dá as dicas. Sim, Mas o sério. primeiro passo é querer. É. As coisas não mudam. Porque E as dores são... Sim. as dores são... Porque dor de conselho é dor meio, às vezes, até fantasiada, né? Não. Mas Você só- eu chega queria só lá, fazer um ponto. Ou Se só não chega quando já deu merda gigante? Mas tem organizações que não tem conselho, mas tem alta liderança. Alta Essa aula liderança. liderança também está sofrendo, tá, gente? Ela pode não assumir que está sofrendo, mas tá. Porque pela primeira vez na história, eu não gosto dessa frase, mas vou falar, o executivo percebeu que ele não é um fodão. Que ele sente que ele ficou com medo de... Porque a questão do poder, ele não tem aquele poderzão de estar tomando ele chá pode com ser Deus todo dia. cancelado, né? Pode ser que não, ele pode morrer. sem Ele pode... dúvida. Não, pode morrer. não, porque quando você tem poder, você tem... A questão da morte é muito longe. Né? Tanto que vários executivos que passaram por uma experiência de uma morte muito próxima, perderam, eles repensam a vida. Né? A pandemia, está todo mundo igual. Você tem dinheiro, você não tem... Ok, você pode até para os Estados Unidos tomar vacina. Mas se você pegar, depende de como você pegar, você morre. A questão da sua... Como é que eu vou dizer? Agora que eu entendi. É. Pandemicamente, Sim. covidianamente falando, Exato. pode morrer. É muito Desculpa, físico, não tem- é muito, não é conceitual. Não, é físico. E tem uma coisa, pera um minutinho. Eu não porque o Minha executivo tem a fragilização. fantasia, homens e mulheres, tá? Executivos, que controlam. A gente não Poder. controla a causa da poder, a gente controla muito pouco. O que a gente controla é se a gente vai ser uma pessoa íntegra, ética e vai contribuir para esse mundo melhorar. Isso é sério. Através do seu trabalho, através da sua organização, Exato. através de uma coesão com as equipes, etc, etc. A palavra que você falou, que é uma palavra na qual a gente insiste muito, é essa questão dos silos. As organizações são feitas em silos. Por quê? Porque o modelo antigo organizacional era feito assim, caixinhas. Exatamente. É a caixinha do RH, é a caixinha do marketing, é a caixinha de vendas, é a caixinha da estratégia. E eu não compartilho nada. Eu não compartilho informação nenhuma. Aliás, o meu poder é a retenção da informação. Que é a coisa mais antiga, não é? Quer dizer, agora, qual é realmente o poder? É ter muita informação e compartilhá-la da maneira mais adequada e até mais rentável Exato. dentro da organização como um todo. Exato. Não é por isso que nós estamos aqui numa sala enorme, sem mais paredes. Até os bancos estão fazendo isso. Eu conheço organizações... Inclusive, isso foi montado por um banco. Ponto. Tá vendo? Tá aí. Eu conheço organizações, a gente citou ontem na nossa aula, onde o presidente é uma multinacional brasileira imensa, um dos líderes mundiais da área. O presidente está numa sala de 1.200 metros quadrados, Não, com no todo cantinho dele. Não, com outras no pessoas. laptop dele, e se alguém que não sabe senta no lugar dele, ele pega e senta no outro lugar, entendeu? Essa é a sala do presidente, um pedaço da mesa comunitária. Então, isso E é ainda símbolo, é claro, é semiótico. Eu estou sim. dando uma sinalização. Isso é um sinal. Você está sinal. falando com a É um organização. sinal, na verdade. Tá Mas falando. tem um ponto disso daí que é, você tá ali e, Está as, ali por enquanto. e as né? pessoas se sentirem seguras para sentar do lado. Exato. E poder mexer em meio, uma reunião, fazer um call tudo do lado, sabendo que o presidente pode estar ouvindo. É. E aí criar esse espaço é um processo, Sem né? dúvida. É Não, um e aí- processo. Desculpa, o ponto mas dois caminhos, ou seja, a pessoa também tem que ser suficientemente segura psicologicamente para que se o presidente falar para você, cara, desculpe, mas hoje tenho agenda só às 5. Você engole, volta no seu cantinho e vai voltar para ele falando às 5, porque também o cara não pode estar Exato. disponível para Claro. você 24 horas por dia, porque ele ainda é o presidente Claro. e a agenda dele talvez Não, seja muito mais mas- demandada do que a tua. Sim. E E tudo bem. Não, e quando a Caminho. pessoa está ali, Ninguém- não é pessoal. ela é reumanizada, porque até Claro. ela chega um dia mais, ele brinca, outro dia está mais certo, um pouco dia está triste, ele está ali, Tudo bem. ele virou ser humano, não está lá no 19º andar com Deus, inacessível. É muito simbólico isso. Muito Também simbólico. ele só tem. Esse é um problema. Esses profissionais só têm a referência de que chegar lá é fazer isso. Exato. Eles não têm a referência do oposto. E aí o que eles vão fazer se não é seguir o caminho que te deram para Não, seguir? você falou uma coisa incrível, a educação da próxima onda de liderança na organização. Nossa, é pelo isso é. exemplo, não é? Eu vejo um cara que é inacessível. Ele está com Deus, porque nem olha para mim que eu sou uma simples quer mortal. mais. Tem um elevador privativo, entendeu? É porque ele Mas sabe o que acontece, Lê? As pessoas estão desistindo das organizações. Mas claro, isso sim. era outro ponto. Mas é outro ponto. O podcast. As pessoas Outro estão ponto. desistindo das Então- organizações, estão indo embora. Mas e aí essa é a vira tua food geração. truck, vira um monte de coisa. Mas que- essa é a tua geração. Quer dizer, Olha, é o que aqui eu estava na frente falando. eu tenho um monte de gente, um monte de profissional
Perfeito. que não trabalha em nenhuma organização física... Porque não quer. Porque não quer. Não quer. Não é porque não é competente, não é porque... Não. Porque não quer. Tipo, Agora eles posso provocar? encontraram outros modelos de trabalho que fazem mais sentido. Porque talvez e aí, as quem organizações... tá sobrando para trabalhar nas empresas? Porque a galera que está construindo o futuro, na maioria das vezes, não tá. Não, e quem está nas empresas está é o tema do sofrendo, empreendedorismo, na está verdade. com dor, está sentindo inadequado. Não é nem empreendedorismo. Pessoal, É uma coisa do mundo do freelancer, do tipo, eu posso fazer meu horário, eu posso fazer minhas coisas. Se eu quiser mudar de carreira, eu mudo. Tipo, eu acho que abriram várias abas na cabeça. Sim, mas eu acho que tem condenando o espaço organizacional. Sim, mas tem uma questão de empreendedorismo que a pessoa sabe que ela dá conta, que ela consegue. Tem um sim, perfil. O empreendedorismo. Exatamente, exato. Isso é muito legal, porque a pessoa sabe. Sabe. Eu tenho escolha. Espera um minutinho, eu não quero isso aqui. E eu sei que eu conto comigo, eu tenho talento, eu vou fazer, vou E tem procurar. aquele Por processo isso- de você contar pro seu pai, pra sua mãe, que agora você não trabalha mais pra aquela empresa que vai te pagar mas você não é um todo mês. desempregado, mas não é por causa Mas disso não é que por você isso não é que é um você pária. Exato. Que você é um pária, na verdade. Não, e os E que o pai pais- vai ter que mandar dinheiro. Não. né? Não, e os pais... Não, os pais... Outro dia um casal de amigos falou, olha, meu filho que entra num programa de trainee e ele não quer fazer. Eu falei, o que vocês falaram? Achamos ótimo. Eu falei, parabéns, é isso Parabéns. mesmo. É isso O teu aí. filho escolhe o que quer fazer. por Se, isso- se ele se enganar, ele escolhe Mas pro por caminho. isso, voltando ao tema, por isso que as lideranças das organizações têm que ser por ridículo que pareça, reumanizadas, Exato. mostrando claramente o propósito, porque os colaboradores que aceitam de entrar, porque agora sim, eu aceito de entrar na organização, porque a organização mostrou claramente que o propósito dela bate com o meu propósito. Exato. Senão eu não entro. Então, isso 20 anos atrás não existia. Você dava graças a Deus que alguém te escolhesse Como é que como você chegou colaborador. até aqui? Como é que você sobreviveu? Mas isso é tema para outro podcast. A gente vai ter que encerrar isso. Eu tô me Bom, segurando aqui para continuar também, eu fazendo queria que faça pergunta, mais tempo. mas eu tô amando muito e eu Então. queria agradecer muito de Meu coração. caro. Não, nós agradecemos o seu convite, foi ótimo. Foi ótimo. Vocês A são tua agenda é impecáveis. insuportavelmente mais difícil do que a nossa. Então, Nunca, muito pelo contrário. olha, então vamos fazer uma série. É só Vamos, fazer vamos. agenda. Falta o convite pro live, tá? Que eu tô esperando até agora. Da live? Você convidou o Luca Pruno e não me convidou. Agora é minha... Olha a cena agora de é meu lado. insegurança. Pelo menos ela tem segurança Não, pra isso falar. é carência. Isso é carência absurda. Não, imagina eu como agora eu vou para casa chorando, dizendo a minha parceira pode aí deixar tá que eu vou te achando chamar. que... Não. Não, agora. fazer uma só Eu tenho com tanta você. segurança Isso faz, psicológica com o exato, Du. eu não tenho nenhum ciúme. Pronto, entendeu? Para mostrar. Pode ir. Não, eu tenho tanta segurança que eu falo, tô carente, tá? Tá bom, tá ótimo. Não, a gente queria fazer outro com Obrigado, vocês. Mas querido, olha, adoramos. e quero agradecer todo o apoio aqui, tá, gente? Tá Não, aqui com a gente. muito Super obrigada a obrigado todos. pela tá? paciência, Obrigada pelas mesmo. brincadeiras, etc. Sim. Mas vamos continuar porque o assunto é quente. Vamos- Está ficando vamos quente continuar. nas organizações. Exatamente. Du, brigadão, tá? Você que nos assiste, muito obrigado por ter ficado até aqui ou nos ouvido também. Foi uma honra estar com essas duas pessoas incríveis que eu conheci há muito pouco tempo, mas de alguma forma já mudam muito os meus caminhos e aquilo do qual eu me inspiro. Muito obrigado. Imagina, Obrigado, Du. Tá Até sendo a uma linda próxima. experiência de conhecer, tô falando sério. Igualmente. Isso é verdade, é verdade. Continuem com a gente porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Tchau, tchau.